Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e é uma honra estar junto com vocês em mais uma edição do Panorama Talks. E ao longo desse ano aí de programa, a gente convive sempre com pautas relacionadas a desafios, né? Jornada, desafios e algumas pedrinhas para quebrar, né? E uma delas, sem dúvida alguma, é o mercado de cannabis, que vem, de alguma forma, acelerando no país e pode trazer, por que não, um alento aí nessa eterna barreira de acesso a novos medicamentos e medicamentos de especialidades aqui no mercado brasileiro. E a gente está aqui com a Maria Eugênia Riscala, ela é cofundadora e CEO da Kaya Mind, uma consultoria voltada à inteligência de mercado e pesquisa sobre mercados emergentes, né? Mercados não consolidados, né? Como ela mesma disse, e certamente, né, a cannabis entra nesse grande ecossistema. E Maria Eugênia, ela vem da indústria farmacêutica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que é uma indústria altamente regulamentada e, naturalmente, ela está bem cercada de muito conhecimento para falar um pouco dessas pedrinhas aí mais para quebrar. Obrigado pela presença, Maria Eugênia. Imagina, que é isso. Muito obrigada a vocês. Legal, Maria Eugênia. Vamos começar um pouco a falar sobre o atual momento, né? O atual cenário que cerca a cannabis medicinal no Brasil. A gente tem um processo, de alguma forma, eu não vou dizer acelerado, porque, né, a gente sabe que governos, né, Anvisa ainda, né, são muito marcadas pela burocracia, mas queria entender de você os avanços que a gente já pode identificar nesse segmento e o que esperar para os próximos 6 meses ou 1 ano. Perfeito. Bom, hoje o mercado da cannabis ele evoluiu bastante, então, como quem fala disso desde 2015, eu brinco que versus como estava esse papo em 2015, hoje em dia é muito gostoso falar de cannabis, já virou uma coisa que as pessoas entendem melhor, né? Então, ninguém vira para você e fala assim, mas maconha? Como assim? Você fala, sim, maconha é a mesma coisa, mas eu estou falando de outra finalidade, eu estou falando de outro uso, não é bem a mesma coisa, né? Mas a gente tem aí um Brasil que passou a falar de saúde bastante com a pandemia. Não que a gente não falasse antes, a gente já é um país que tem, por conta da questão do SUS, talvez uma recorrência de fala em saúde grande, mas claro que com a pandemia isso aumenta, e com a pandemia, na minha opinião, também aumenta a disponibilidade das pessoas de conhecerem o novo, né? Então eu brinco que agora virou. Todo mundo sabe o que é um IFA. Se em 2015 você perguntasse para alguém o que é IFA, a pessoa ia falar o quê? Uma sigla para alguma coisa, e você ia, não, é um insumo, né? Então ninguém sabia. Hoje em dia, talvez todo mundo saiba o que é IFA, ou já ouviu falar, aquele negócio da vacina, né? Aí você fala, isso, olha. Então, cannabis entrou nessa onda. Eu acho que ela entrou, não, ela foi levada junto. Então, a Anvisa se movimenta em 2019. Eu brinco que a Anvisa deve ter sofrido uma pressão tão grande que eles foram tentar até regulamentar o cultivo, coisa que, né, gente, eles não regulamentam o cultivo de nada no país, então não faria sentido. Mas o mercado da cannabis, ele tem esse viés. Então, quando a Anvisa começa a falar disso, é quando a gente vê o gráfico exponenciando, né? Então, a gente começou a Kaya Mind olhando na imprensa, e a época que a imprensa mais falou de cannabis foi quando a Anvisa estava tratando desse assunto, mas realmente desde 2009 vem havendo um aumento no número de pessoas cadastradas para fazer a compra desses produtos, e bom, 2022 esses números nunca foram tão altos, é o gráfico mais gostoso do mundo de se analisar, porque tudo dobra, tudo triplica, é uma crescente, e é um movimento muito difícil de você parar, né? A gente está falando de doenças muito sensíveis. Acho que nenhuma mãe vai esperar o país como um todo falar desse assunto para tratar seu filho. Acho que nenhuma mãe esperaria em caso nenhum, né? Independente de ser cannabis ou ser qualquer outra coisa. Maria Eugênia, você falou da questão do IFA. O caminho para esse mercado passa pela estruturação de um modelo de produção nacional de insumos, porque a gente tem, obviamente, um custo ainda de importação muito sensível, né? E o mercado ainda incipiente, né? Então, para justamente o mercado farmacêutico apostar firme nesse segmento,
vai exigir uma série de estudos, né, enfim, um trabalho mais de longo prazo, mas como um insumo nacional, como uma política nacional de produção pode mudar esse cenário? Bom, assim, a indústria farmacêutica está muito acostumada a importar IFA. Isso é uma coisa muito importante da gente falar. Ninguém nunca perguntou de onde vem o paracetamol que está no Tilenol. De novo, com a cannabis, a gente abre discussões, por isso que eu falo que a pandemia ela tem um pouco de similaridade com o debate da cannabis. Porque, né, aquela velha pergunta, mas nossa, você nunca soube a marca da vacina de gripe que você estava tomando e agora você sabe e, né, quer entender tanto sobre vacinas. Cannabis é a mesma coisa, a gente não sabe de onde vem o paracetamol que está no Tilenol. Mas por quê? Porque a gente tem um mercado regulamentado em todos os países para paracetamol, e aí a gente passa a fazer o que é o melhor para a indústria, porque a indústria vai comprar o paracetamol de melhor qualidade e menor custo. Se esse paracetamol não for desenvolvido no Brasil, como a grande maioria não é, tá, gente? Então, assim, a indústria farmacêutica importa muito IFA para muita coisa. Por quê? Porque o Brasil tem indústrias maravilhosas que fazem uma parte das coisas. E como todas as outras indústrias, então você falou bem, eu venho da indústria, né? A tampinha da maioria das coisas que a gente compra não é feita no Brasil. Porque o Brasil não tem indústrias de tampinha. Outros países têm indústrias de tampinha melhor. Então a gente faz um monte de coisa aqui no Brasil, só que a tampinha do produto que está no supermercado ou na farmácia vem de outro país. Então estou te falando até de uma coisa que não é IFA. O que acontece? Hoje, se o mercado da cannabis fosse regulamentado e fosse uma decisão de custo versus qualidade, não importa de onde viria esse insumo. Mas não é. Vulgo. A gente está gastando mais do que a gente precisaria para trazer esse insumo do Canadá e dos Estados Unidos. Num país que está precisando gerar emprego, gerar mais dinheiro na economia, não está precisando mandar dinheiro embora, né? Está precisando deixar o dinheiro aqui. Não faz sentido gastar mais que o necessário em dólar, né? Que não está fácil o dólar para a gente, não está, moeda nacional não está valorizada, para fora. Então, eu sempre falo que eu tomo muito cuidado porque eu acredito no cultivo nacional. Eu acho que é o que mudaria um pouco o jogo desse mercado. Mas não quer dizer que, tendo cultivo nacional amanhã, todas as empresas vão usar um insumo nacional. E tá tudo bem, na verdade. A gente deveria ter todas as opções, né? Eu brinco, a gente aqui na CAI, a gente depende de todas as opções, porque 212 milhões de brasileiros é muito brasileiro. Dá para ter mercado para todo mundo, do autocultivo, as associações, a indústria que quer trabalhar com o produto no país e a indústria que quer trabalhar com o produto fora. Até para trazer uma coisa legal, segundo uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o Brasil produz apenas 5% dos IFAs que precisa. Então, só para a gente também entender que é normal para a indústria importar. Ou seja, se não for uma decisão governamental, olhando para isso como uma questão econômica e social para o país, para a indústria não é problema trazer isso para fora, entendeu? Eles não estão sofrendo, porque eles já têm esse costume. Quer dizer, você falou da questão do governo, né? E é um mercado que começa a ganhar peso, começa a ganhar relevância, ainda incipiente, mas num movimento de divulgação e de difusão também expressivo. Governo, né? Como conviver com... Eu sempre chamo de barreira, né? Independente de ideologias, independente de... Mas os governos, por essência, acabam, né, criando em alguns momentos barreiras para ampliação desse acesso. Como trabalhar isso, pensando que é um país de dimensões continentais? Eu falo que a gente discute muito presidente e a gente discute pouco deputado e senador. O Brasil tem essa cultura, digamos, de falar muito sobre eleição de presidente. Mas quem vai começar a falar sobre essa lei é deputado e senador. Então, nesse ano, no ano que vem, nos próximos, quem quer ver a sua pauta avançar, não importa se é cannabis ou não. Não basta falar de presidente.
Para a gente que está na indústria, eu estou na indústria desde 2015, de cannabis. Já tivemos alguns presidentes, já passamos por alguns momentos. Nunca foram os presidentes que mais atrapalharam ou mais ajudaram, tá? Então, assim, a lei de drogas é do governo PT, por exemplo. Foi uma lei feita. E por que falar da lei de drogas, tá? Porque cannabis é droga e, no fim, essa discussão a gente não consegue separar ela totalmente. Porque a lei de drogas de 2006, ela tenta começar a regulamentar a cannabis no Brasil, né? Ela tenta começar a melhorar essa situação. Mas como a gente não põe um limite que define quem é usuário, quem é traficante, a gente piora a situação em muito. A gente triplica a população carcerária. Isso em 2006. Aí, em 2015, o Brasil começa a discutir o uso medicinal da cannabis. Como? Com mães e pais que precisam gritar mesmo, gente, tem vídeo disso, perante a Anvisa, perante o Senado, perante o Congresso, pessoas com esclerose múltipla indo com dor no Senado, porque no Brasil você não podia nem tendo o dinheiro, o médico falando que você precisa, e você não conseguia trazer isso para o Brasil, o que não faz o menor sentido, porque a gente não está falando de trazer a droga em si, né? Ninguém está falando de fumar maconha, e mesmo assim, em 2015, não era possível. Bom, discute-se, abre-se esse caminho. Eu já entrevistei o Luciano Dutti e o Paulo Teixeira, que são os congressistas, o presidente e o relator da PL 399, que hoje é o projeto de lei que a gente tem que estar mais perto de caminhar, digamos assim. Não estou falando que é o melhor, nem nada, tá? Estou falando que é o que está mais perto de ter um avanço. Claramente bem intencionados e sendo boicotados. Então, você aprova na comissão especial do PL 399, coisa que, como funciona? Eu sou formada em relações internacionais, né? Então, eu adoro entendimento de política. Para qualquer outra lei, inclusive, por exemplo, o dia da harmonização facial que foi aprovado, ele não é aprovado por todos os deputados. Ele é aprovado dentro de uma comissão. A partir do momento que ele é aprovado, isso vai para a plenária ou vai direto para o Senado. O que a gente está fazendo com o da cannabis? Como tem muito ponto divergente, a gente vai voltar isso para o Congresso. Brigaram tanto, mesmo tendo sido aprovado 2 vezes nas comissões, brigaram tanto que, em vez disso ir para o Senado, para uma discussão já na próxima instância, vai voltar o texto para a Câmara. E agora isso não vai se mexer. Então, por isso que eu falo, escolher bem o deputado, escolher bem o Senado e fazer a pressão no lugar certo é muito importante, porque esse tema, até chegar na presidência, eu não sei que presidente vai ser. E esses são os atores mais importantes nesse momento. Eles que, independente de a bancada, independente de ideologia, a gente precisaria começar a ter essa conversa sobre saúde, né? Porque não deveria ter a ver com ideologia, não deveria ter a ver com a bancada que você está. E sim com o fato de que o Brasil está perdendo dinheiro, porque hoje a gente já movimenta, segundo a estimativa da Kaya Mind, quase 300 milhões de reais ao ano no país, só com uso medicinal. Nem vamos entrar aí, em tudo que a gente está perdendo, né? Do cânhamo e até do próprio uso adulto, que é uma realidade. Então, claramente, a gente vê que o papel do governo é fundamental para que toda a indústria, de certa maneira, se movimente. Aí a gente está falando de indústria farmacêutica, indústria especializada e também a próprio mercado de saúde suplementar, né, que caminha nessa esteira. E que áreas terapêuticas você entende que tem mais potencial nesse momento para dar peso para esse mercado? Vai ser quase clichê o que eu vou falar. Saúde mental. Não tem jeito. Num país pós-Covid, pós não, né? Ainda em Covid. Saúde mental é a grande virada do século, né? A nossa grande preocupação, todos os especialistas que a gente conversa. Então, eu tenho uma irmã que tem uma deficiência intelectual e ao conversar com o neurologista dela, o grande tema é saúde mental. Você fala, poxa, mas o que tem a ver, né? Que como assim? Não sei o quê. Tem tudo a ver, né? A saúde mental, ela está em
em jogo nesse momento. Então, eu acho que ela é a grande primeira. Eu sempre falo, mas, gente, estresse, né? A Kaya Mind, até quando ela vai fazer as análises dela, a gente tira estresse, distúrbios do sono e ansiedade da conta, porque se somar isso, passa os 212 milhões de brasileiros. Claramente que as pessoas têm as condições juntas. Mas, realmente, sono, né? Assim, qualquer um que já viveu com insônia, qualquer um que tem problema de sono, sabe que isso atrapalha tudo. Se você tem uma condição médica e tem um distúrbio do sono, o distúrbio piora a sua condição médica, muito provavelmente. O estresse, né, no mundo que a gente vive, principalmente para quem mora nas grandes metrópoles, pega trânsito e etc. E, claro, as questões neurológicas. Neurologia tem tudo a ver com dor. Dor é insustentável de se viver com uma dor crônica. Assim, quem vive com alguma dor muito forte sabe, atrapalha tudo. Você passa a ter várias outras condições médicas por conta da dor crônica que você tem. E hoje é onde os estudos estão mais avançados. Então, assim, quando a gente vai olhar para Parkinson, quando a gente vai olhar para Alzheimer, para fibromialgia, são todos temas que, assim, está se discutindo muito, porque são temas que não existia cura e nem tratamentos super efetivos. Então, quando você põe a cannabis como um potencial, você está falando de ajudar nem sei quantos milhões de pessoas do mundo, se é que não estamos falando de bilhão, porque é uma condição médica que todos nós, né, mais velhos, nem todos estão mais velhos, estamos sujeitos a viver. E aí a medicina, ela está tentando avançar muito nessa questão da melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então eu falo que a cannabis, ela entra em tudo que tem a ver com melhorar a qualidade de vida, começando com essas transversais, sono, saúde mental, estresse, e depois entrando para essas que são mais específicas, mas que ainda acometem um grande número de pessoas. É isso, Maria Eugênia. E assim, qualidade de vida, saúde pública e economia andando quase juntas aí nesse cenário, né? E, bom, teríamos papo para mais de hora aqui, mas a gente vai precisar encerrar e vamos acompanhar de perto os desdobramentos da PL 399, que pode realmente transformar um pouco a realidade desse mercado. Te agradeço mais uma vez pela presença e vamos acompanhando aí os movimentos. Imagina, eu que agradeço, Leandro, agradeço aí o pessoal do Panorama Farmacêutico, a gente adora o trabalho, a gente acompanha o Thiago aí faz um tempo e é muito legal, então é um prazer estar aqui, contem com a gente o que vocês precisarem. Maria Eugênia, obrigado e agradeço ao Thiago Cardoso também, que é cofundador e CEO pelo prestígio e contem conosco. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.